Bom, então, bom dia. Hoje, dia 3 de dezembro. Bom dia para o pessoal do Instagram também. Hoje é o nosso terceiro encontro para a leitura de Uma Nova Mulher, né? A gente está lendo esse livro maravilhoso da Mari Pedrosa, que fala sobre a conexão da mãe e filha. E hoje a gente vai ler os capítulos 2 e 3, que termina a primeira tríade que ela explica aqui na introdução, que ela fala, os capítulos um a 3 trata, né, a partir das histórias de filhas, visitamos internamente aspectos que nos rodeiam, como a necessidade de sobrevivência que decorre de sermos aceitas por nossa mãe, passando pelo desafio de se manter no lugar de filha sem tomar para si as dores maternas. Então, a gente está trabalhando esse nosso lugar de filha nesses capítulos. Então, a gente vai encerrar hoje esses três primeiros capítulos, né? Onde fala sobre tomar a mãe, sobre o nosso lugar de filha. Para daí a gente vai fazer uma pausa agora, final do ano, porque daí começa as festas, confraternização, todo mundo tem um monte de atividade, né? E a gente vai retornar no dia 12, 13, dia 14 de janeiro. Mas eu posto tudo certinho lá no grupo, e daí no retorno a gente continua fazendo a leitura desse livro. Que daí vai ser a etapa em que ela vai começar a falar da individualidade da mulher, né? Como a gente trabalhar essa individualidade. Não tem como a gente trabalhar a nossa autenticidade, a nossa individualidade, sem antes a gente olhar para a nossa relação com a mãe. Por quê? Porque a maior parte de nós está presa em simbiose, né? Não fez esse rompimento, né? Esse trabalho de se desconectar das dores da mãe, né? Então, esse trabalho inicial da gente olhar para nossa mãe, reconhecer ou compreender o nosso lugar de filhas, ele é fundamental para depois a gente entrar num processo de individualidade, tá? Então, a gente vai iniciar ali na página 31, o capítulo 2, né? A relação com a mãe é o primeiro lugar em que a vida dá certo. Tomar pai e mãe igualmente no coração é confiar nos colos recebidos na infância e permitir que diversas sensações boas sejam curas para dissolver os males do passado. Essa frase a gente viu, né, no capítulo, no encontro passado, onde ela fala sobre aprender a receber, né, o colo da mãe, esse lugar do colo. Filhas carregam cargas que as acompanham por vários ciclos da vida. Foi possível entrar em contato com essas cargas por meio de trabalhos com as mulheres e concluir a dinâmica que as mantinha num quadro de dor nos setores da vida atual. Os resultados começaram a aparecer e legitimar as obras e vivências de Bert Hellinger. A proposta deste capítulo é desenvolver reflexões por meio do compartilhamento de vivências da alma. Em cada tema a seguir, apresentar com segurança o melhor caminho das filhas em direção à mãe e, consequentemente, à vida. Então, o que Bert fala sobre esse lugar da vida, né? Como que a vida chega? Ele fala: a vida chega até nós, primeiramente, por nossa mãe. Assim como tomamos a mãe, também tomamos a vida. As queixas que fazemos em relação à nossa mãe são as mesmas que fazemos em relação à nossa vida. Por isso, a relação com nossa mãe é o primeiro lugar em que a vida dá certo. Tem um livro do Bert Hellinger, né, que é da trilogia do sucesso, né, que é êxito na vida, êxito na profissão. E ele começa falando sobre a nossa relação com a mãe, como é o primeiro fator, né? A primeira relação que precisa acontecer para tudo dar certo. Então, ela vai refletir as outras relações que a gente vai ter na nossa vida, relação com o nosso relacionamento, como que a gente vai lidar com as nossas relações, né, na vida. Então, o quanto influencia a nossa relação com a mãe em tudo que a gente vai viver na vida. Por isso que ele fala.
a relação com nossa mãe é o primeiro lugar em que a vida dá certo. Se eu não consigo estabelecer um processo interno, né? Desenvolver, que ela vai falar muito sobre isso aqui nesses capítulos hoje, sobre essa força interna, esse desenvolvimento interno dessa relação com a mãe, né? A mãe interna. Se eu não consigo desenvolver isso, eu não vou conseguir, eu vou cobrar da vida o tempo todo nas pessoas, no trabalho, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações de amizade, eu vou estar sempre cobrando mais. Eu não consigo tomar o que a vida me dá. A filha inicia a vida com a mãe, o seu amor igual. Em seus primeiros anos, a filha fica conectada com a esfera energética da mãe e constrói sua psique por meio dela, recebendo o princípio feminino e os valores de ser mulher. Isso significa que a filha sente o processo de vida da mãe desde a concepção, pois ainda no ventre, as emoções da mãe movimentam a formação da filha. Assim, todas as sensações são impressas e o caminho da filha em direção à vida é um reflexo disso. Então, essa primeira infância nossa, ali até os 6, 7 anos, né? Por que que é o período assim de mais cuidado, né? Primeiro, porque a gente não tem autonomia completa, a gente depende sempre de um cuidado, né? Embora a gente vai criando essa autonomia com o passar do tempo. E segundo, por quê? Porque a gente nasce do corpo da nossa mãe. Então a gente estava ali em simbiose completa com ela. Até a criança, o bebê, de acordo com a sua autonomia, conforme ele vai aprendendo a respirar primeiro, depois a comer, a mamar, né? Depois a comer, depois a regular suas próprias fezes, né? A sua regulação do xixi, do cocô, depois a falar, né? Todo esse movimento de autonomia que vai tendo aí nessa primeira infância, ele identifica o quê? Que toda a segurança dele está na mãe. Então, é, é muito forte esse vínculo, né? Só que essa nossa mãe, né? Ela não era uma mãe perfeita, ela era uma mãe cheia de dores, de questões, né? Então, a gente entra em contato com tudo isso também. Mas a criança não sabe discernir isso, né? Porque ela está totalmente envolvida nessa esfera emocional da mãe. Então, a psique da criança, nesses primeiros anos, ela é desenvolvida de acordo com a psique da mãe. E daí o nosso trabalho, conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, né? É o quê? Se a gente não teve as etapas de uma forma necessária, por exemplo, quando a gente foi para a segunda infância, o pai vem, faz o corte, faz o processo de rompimento da simbiose ali da criança com a mãe, né? Para a criança vir conhecer a esfera do pai. Depois ele também consegue fazer esse rompimento para devolver a menina para a mãe, né? Para que daí na juventude dela, ela venha tomar esse feminino, ela aprenda a ser mulher com a mãe, isso num movimento sadio, né? E para cada uma de nós, isso aconteceu em algum percentual, em alguma esfera, né? Então, como a gente não tem esse movimento todo completo, é claro que a gente vai ter os nossos processos, nossas dores também. E daí, quando que a gente vai olhar? Mais velha, né? Quando a gente vai tendo mais maturidade, vai tendo as nossas próprias dificuldades na vida, e através delas a gente vai o quê? Buscar o nosso autodesenvolvimento. Então, no final das contas, tá tudo certo, né? Custa, mas tá tudo certo, porque o que a gente não recebeu é exatamente a frase que o Bert fala. A gente agora, como adultas, fazemos por nós. A questão é o quanto a gente ainda está preso nessa criança, nessa menina que ainda cobra que era o pai e a mãe que deveria ter dado, né? Então, a nossa virada de chave está em, foi isso que eles me deram conta de dar. Agora, daqui para frente, eu vou fazer por mim, eu vou, tomar o que me falta, né? Eu vou me abastecer, e daí a gente vai tomando tudo isso em processos terapêuticos que a gente faz, em cursos, com amigas, com outras referências também. A gente vai conseguir
tomar o que a gente ainda não conseguiu desenvolver, né? Por meio da mãe, a filha aprende a se relacionar como mulher com ela mesma, com outras mulheres e também com os homens. Ela observa como a mãe se comporta, como se relaciona com os familiares e com as pessoas de fora da família, e especialmente como é tratada por todas elas. Ela observa como a mãe se cuida e como cuida de suas coisas. É importante considerar o fato de que toda mãe carrega o sucesso e o fracasso de sua história familiar. E a forma como ela tomou a sua origem e vive a sua realidade faz toda a diferença na vida da filha. Ou seja, quanto mais uma mãe olhou para si, né, menos ela deixa questões para a filha. Então, assim, é muito forte que esse final de semana eu vivi uma experiência, assim, incrível. Eu fui num chá de bênçãos, né? Um chá de bebê, que chamou Chá de Bênçãos. E eu nunca tinha vivido uma experiência tão amorosa num chá de bebê. Geralmente, o que que a gente faz no chá de bebê? Ah, a gente leva fralda, presente, se reúne, tem umas comidinhas, às vezes faz algum exercício ali, né? Mas nesse chá de bebê que eu fui, que chamava Chá de Bênçãos, é um casal assim totalmente conectado, super namastê, assim, né? Bem assim, consciente, né? Ela é terapeuta, ele também. Então, assim, eles criaram toda uma atmosfera amorosa para a mãe receber todo o amor dos amigos, sabe? Então, a mãe, ela foi sim a peça principal, né? A, a principal mesmo do chá, mas não num contexto assim de extremo amor. E daí teve um dos trabalhos que foi feito no chá, assim, que eu fiquei muito, muito impactada e me tocou muito, né? Porque essas coisas nos tocam em lugares que a gente, de repente, não viveu, em que faltou. Quando eu gestei a minha filha, eu tive também questões, assim, de me sentir muito sozinha, de não sentir essa amorosidade que eu mesma não sabia me dar na época, né? Não era só do outro, né? Então, também não sabia receber o que era possível as pessoas ao meu redor entregarem. Então, eu trabalhei muito assim, né, na minha gestação, para fugir do que eu estava entrando em contato, porque quando a gente está grávida, é um portal, assim, para a gente entrar em contato com essas questões nossas mal resolvidas, né? E daí, eles fizeram assim, na grama, né? Colocaram uma canga assim, e fizeram uma cama de ervas e flores, onde as mulheres foram enfeitando essa cama, assim, para essa gestante, preparando um lugar, assim, de aconchego para ela. Daí a gestante deitou. Daí a gente começou a cantar para ela. Daí eles revelaram depois o nome que ia ser. A gente o nome que a bebê ia ter. A gente cantou o nome da bebê para que essa bebê assim já fosse identificando o nome dela na barriga da mãe. Depois, antes dela deitar, o marido dela perguntou assim se ela se sentia, olha o cuidado, gente. Se ela se sentia à vontade de receber o toque de todas as pessoas que estavam ali. Se tinha alguém que ela tinha alguma restrição em receber algum toque. Daí ela falou assim que por ela todas as pessoas ela se sentiu à vontade. E daí o que que a gente fez? Todos os participantes que desejassem foram tocar essa gestante, fazer um carinho. Então, assim, ela foi acariciada com as flores que estavam ali, né, com as rosas. Ela foi acariciada com o toque da mão. E a bebê na barriga começava a mexer na barriga. Eu fiquei tão impactada com aquilo que eu estava vendo, porque eu falei, gente, olha que coisa incrível. Uma bebê viver isso na barriga da mãe, esse amor, né? Um amor, assim, emanado por todos que estavam lá em direção à bebê, que era o foco da festa. O foco da festa não era a gente beber, comer, dar presente.
O foco da festa era abençoar essa criança que está chegando e emanar amor para ela. Então, assim, o quanto às vezes a gente entra nesse mundo, né? Um mundo, a gente fica tão preso no mundo material, no que o bebê precisa, no quartinho que a gente quer fazer para a chegada, que são formas de amor também. Mas a gente esquece de se preparar nesse contexto amoroso, nesse contexto de dor, de aprender a receber, né? Assim, como que eu recebo amor. Então, assim, que tudo isso a criança ali vai sentir na gestação. Então, uma mãe, uma mulher que ela não aprendeu a receber antes de ficar grávida, quando ela ficar grávida, ela vai ter dificuldade de receber amor, carinho, ela vai estar ali, continuando na guerreirona dela, fazendo por si, dando conta do recado. E o quanto é importante já para a criança ali na barriga e sentindo tudo isso. Então, assim, eu fiquei extremamente impactada. Depois eu vou compartilhar com vocês o vídeo lá no grupo desse chá que eu fui, assim, desse casal incrível, que são terapeutas também, ela é consteladora também. E o quanto a gente pode mudar o mundo com ações diferentes. E eu já, há um tempo eu já venho me questionando sobre a forma como a gente espera a chegada das crianças, né? A gente se preocupa com o carrinho, com o quartinho, com toda a questão material, se prepara muito para essa questão material, mas o quanto a gente não se prepara na nossa psique, nas nossas dores, a gente não faz, a gente não prepara, principalmente a mulher ali, né? Dentro o seu emocional para receber um novo ser que chega, né? Essa criança que vai sentir tudo o que ela sente. Então, assim, a nossa mãe não tinha essa consciência, né? Mas a gente tá tendo agora, a gente está fazendo pela gente. Então, o quanto a gente pode transformar as próximas gestações que esse clã vai viver. É simples, é muito simples se a gente parar para ver. Mas não é fácil, porque permite, exige a gente visitar lugares que a gente não está acostumado. É mais fácil a gente ficar preso nesse contexto, nesse inconsciente coletivo, né? Do que precisa, de tudo assim, nossa, daquele chá de revelação megaloblástico para fazer, daqueles chá de bebê, assim, que parece uma festa de casamento do quartinho perfeito e o quanto a gente não se preocupa pro que é mais essencial. E é simples, que é o amor, mas a gente não dá conta. Então, assim, infelizmente, quando eu tive grávida, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Mas, assim, sempre que eu vejo ou que eu estou em contato com gestantes, eu trago um pouquinho e busco trazer o meu amor para essa criança, porque é fundamental, gente. E eu fiquei assim, eu fiquei imaginando aquela criança ali dentro, quanto ela estava sentindo aquilo, sabe? Os cantos, os mantras que a gente recitou, depois foi feita uma coroa de flores para ela, desenhado na barriga dela, sabe? Assim, para receber aquele carinho em forma de arte. Depois a gente dançou, fez roda de fogueira. Então foi assim uma tarde de realmente não foi um chá de bênçãos, foi um festival de bênçãos. E eu aprendi muito ali a como a gente deixar um pouco de lado toda essa questão, a gente fica preocupada de segurança financeira, de que precisa disso, daquilo e do outro, e o quanto a gente pode canalizar em amor tudo isso. Então, ela fala aqui, né? Ela observa como a mãe se comporta, como se relaciona com os familiares e com as pessoas de fora da família, e especialmente como é tratada por todas elas. Ela observa como a mãe se cuida e como cuida de suas coisas. É importante considerar o fato de que toda mãe carrega o sucesso e o fracasso de sua história familiar. E a forma como ela tomou a sua origem e vive a sua realidade faz toda a diferença na vida da filha. Pode-se examinar que a maneira como a mãe é tratada pela filha é como a vida a trata. Bert Hellinger fala essa frase: a vida te trata como você trata a sua mãe, né?
pois explica as causas que impedem as mulheres de encontrar o êxito pessoal. Por exemplo, a mãe que tem respeito pelo lugar dos próprios pais e do pai da filha consegue apresentar-lhe como pai certo, liberando-a para um novo caminho na vida. Nossa, isso aqui é uma das maiores dificuldades de quem se separou. Conseguir olhar para o pai do filho e falar: Você é o pai certo para minha filha. Conseguir ver a dignidade desse pai e conseguir dar o lugar para ele, para a filha. E é assim, gente, as coisas não mudam se a mulher não faz isso. Ah, mas ele é ausente, mas ele é um bosta, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Quando você mudar o seu olhar, e a experiência própria é isso, acontece uma mágica que as coisas vão mudando. Porque a gente é muito arrogante, a mulher é muito arrogante, principalmente em relação aos ex-maridos. Ela sempre se acha melhor, ela acha que ela cria melhor, ela acha que ela faz melhor, ela acha que o pai nunca faz o suficiente, entende? E isso, todas essas questões estão relacionadas com a relação dela com a mãe. Então, para uma relação boa aí com o ex-marido, para eu mudar o meu relacionamento com ele, eu preciso visitar o meu relacionamento com a mãe, porque é reflexo. Então, olha essa frase aqui. A mãe que tem respeito pelo lugar dos próprios pais e do pai da filha consegue apresentar-lhe como o pai certo, liberando-a para um novo caminho na vida. Ou seja, se eu não consigo fazer isso, também estou emaranhando a minha filha, né? Internamente, a mãe diz: Filha, você pode amar o seu pai como você me ama. Ame-o e receba o amor dele sem culpa, pois ele é o pai certo para você. É forte, né? Filha, você pode amar o seu pai como você me ama. Ame-o e receba o amor dele sem culpa, pois ele é o pai certo para você. Por trás dessa frase aqui também tá assim: Filha, você pode amar a família do seu pai como você ama a minha família. Eles também, eles são tão bons quanto nós. Eles são tão certos quanto nós. E quantas vezes a gente acha que, às vezes, a forma como a sogra faz não é bom, a forma como a família dele faz não é bom, e a gente quer introduzir o nosso jeito de fazer as coisas. Isso não tem força, isso não traz força. Só existe força o relacionamento que une os dois sistemas, e através dessa união dos dois sistemas, ele vai misturar as questões, misturar a forma de pensar, misturar as tradições, misturar os gostos, para poder passar para o próprio pro filho. E o filho, ele vai ser o resultado dessa mistura, respeitando os dois lugares. Se o filho, ele fica só ligado num clã, num lado do sistema familiar, vai faltar força do outro lado. Por quê? A gente toma, inclusive, o nosso clã pelas comidas, pelas tradições, pelos gostos, né? Então, assim, tudo isso faz parte. Então, se existe exclusão de um lado, priorizando o outro, e isso vai pesar. Essa liberação no coração da filha permite que ela se entregue ao amor diferente, o amor pelo pai. Esse amor no lugar certo, a filha como filho e o pai como pai, possibilita o seu amadurecimento como mulher. Assim, a maior herança que uma mãe pode deixar para a filha é a cura como mulher. Afinal, quando as mães estão felizes e saudáveis, as filhas se abrem para a felicidade e a realização, que é uma outra frase do Bert Hellinger. Pais felizes, filhos felizes, né? Então, muitas vezes os pais fazem o quê? O filho tá dando problema, tem questões, quer levar o filho para terapia, mas não quer se olhar. Então, o trabalho é muito mais difícil. Por quê? É muito mais simples se os pais forem se olhar e se curar, que o que que vai acontecer? Naturalmente, o filho para de tomar as questões do pai e da mãe. Porém, quando eu não quero me olhar, mas eu quero que meu filho se cure, esse caminho vai ser muito mais longo.
Afinal, quando as mães estão felizes e saudáveis, as filhas se abrem para a felicidade e a realização. Mas quando as mães estão tristes e adoecidas, as filhas se abrem para as dificuldades e fracassos. No entanto, a mulher que aprende a acolher as próprias dores, que sabe cuidar de si com carinho, especialmente nas fases difíceis, e que, acima de tudo, confia na força da sua essência, com certeza oferece para a próxima geração uma liberdade plena e repleta de possibilidades, que é o que eu estava falando. Apesar de ser perceptível que nenhuma filha faz diferente da mãe com a consciência leve, o que que ela está falando aqui? Nenhuma filha faz diferente da mãe com a consciência leve. Então, por exemplo, se a minha mãe foi traída, para eu conseguir na vida ter relacionamentos saudáveis sem ser traída, isso não vai ser leve. Isso vai existir um peso em fazer diferente. Então, toda vez que a gente segue um caminho mais fácil, isso aí vai trazer a gente para uma repetição, vai trazer a gente para o pertencimento. E no pertencimento, né, eu fico inocente. Eu repito o que o meu clã fez, tanto para as coisas boas, saudáveis, né, quanto para as dificuldades. Então, para eu superar uma dificuldade do meu clã, isso vai me custar. Vai me custar o quê? A facilidade, né? Vai me custar, é simples. Simples não é fácil. Muitas vezes eu procuro, por ser difícil, por ser desafiador, eu fico buscando caminhos que são mais extensos, eu fico buscando caminhos que tiram um pouco essa simplicidade da coisa, por causa da minha dificuldade em relação àquele assunto. Então, quando eu consigo olhar e eu consigo sustentar o peso do que é fazer diferente, a angústia do que é fazer diferente, essa dificuldade, esse sentimento, mesmo difícil, eu consigo me sustentar nele para fazer diferente, ali eu tô conseguindo seguir um caminho diferente da minha mãe. Só que isso custa uma consciência leve. Então, para eu conseguir fazer isso, eu preciso saber o que eu estou sustentando, né, gente? Então, por isso que quando a gente não olha para si, quando não existe autoconhecimento, a gente repete, não consegue fazer, porque é muito mais difícil. Não tem como a gente fazer diferente sem consciência. A consciência abre o caminho para tudo, abre o caminho para a gente criar o nosso próprio caminho, né? Então, assim, ela pode até achar que faz diferente, mas no íntimo sente-se culpada sem perceber. Então, às vezes, caminha um pouco, mas retorna, não consegue dar conta de sustentar a mudança, né? Então, tá muito relacionado com essa consciência inocente nossa, infantil. Entretanto, é preciso ter em mente que, antes das filhas, foram necessárias muitas mães, e esse é o caminho que cura. Que filha não gosta de se sentir livre para construir o próprio caminho? Todas nós, com certeza, afinal, por trás de cada filha que confia em si mesmo, existe uma mãe que acredita nela primeiro. Proponho que imagine, daí é que ela traz uma proposta. Eu vou ler ela e daí no final, se sobrar, eu vou fazer uma mentalização com isso que ela traz aqui. Imagine todas as mulheres que vieram antes de você, mães, avós, mãe, avós, bisavós e as ancestrais. Olhe para cada uma delas numa linha de mulheres em que você ocupa o lugar da menor. Então pergunte: como fizeram quando sentiram dor? Quando se sentiram sozinhas e desprotegidas? Como conheceram o cuidado? Por onde o amor se fez forte? Por exemplo, pelo alimento, pela limpeza, pelas roupas lavadas ou pelos bordados, que eu recebi amor? Quando acolhiam as dores comuns, qual força feminina, ensinamentos, lealdades prevalecia no grupo? E assim você vai conseguir sentir a presença de todas elas na mulher
que é e no caminho que quer ou precisa trilhar na sua vida. Então, aqui ela propõe uma conversa com as ancestrais, né? Para olhar para esse autocuidado, como que ele existiu nas mulheres que vieram antes de nós. No entanto, apesar de todas elas te acompanharem, de você carregar em si a força das mulheres que vieram antes, ninguém pode caminhar por você. No caminho da evolução, absolutamente ninguém pode caminhar por você. Por isso, a vida é tão justa. A humanidade está atravessando desafios grandes, porém, toda dificuldade simboliza a saudade do lar. Nossa, eu achei essa frase tão forte. Toda dificuldade simboliza a saudade do lar. E todo lar começa na mãe. Olha que profundo isso, né? Todo lar começa na mãe. Então, toda dificuldade que a gente tem simboliza o quê? Uma saudade da nossa mãe, uma saudade dessa conexão, desse lugar de conexão com a mãe mesmo, de sentir essa força da mãe internamente. A filha não sabe o que a mãe precisou passar para deixá-la nascer, em função das suas dificuldades pessoais e familiares. Quanto maior foi a renúncia da mãe para a vida da filha, maior também foi a sua doação. E mesmo que as duas não seguiram juntas de maneira favorável, mais tarde, após uma sincera compreensão, a filha se torna capaz de reconhecer os motivos que levaram a mãe a agir com tantas limitações. Isso, porém, não significa que a filha deva abdicar de sua vida para viver a vida da mãe. Tal cenário só traria sofrimento. A filha precisa ter a força e o amor para deixar a mãe no próprio destino e seguir com sua caminhada. E aqui está o grande problema nosso, porque a gente está o tempo inteiro querendo mudar nossa mãe, querendo curar nossa mãe. No fundo é isso. No fundo, quando a gente critica a forma como a nossa mãe vive, a forma como a nossa mãe faz, a forma como a gente gostaria que a nossa mãe fizesse, a gente quer o quê? A gente quer curar ela, para a gente ter uma mãe saudável perto da gente. Só que esse sentimento, esse movimento é muito infantil, porque ninguém cura ninguém. Então a gente precisa aprender a olhar com respeito e amor porque a nossa mãe dá conta de fazer. E às vezes o que ela dá conta de fazer, com a consciência que ela tem, com a experiência que ela viveu, com o que ela suportou, não vai ser mergulhar no processo terapêutico e olhar para si, fazer todo um autodesenvolvimento. Vai ser sim sobreviver e muitas vezes ficar olhando para a morte, numa depressão, numa doença que se instala e que não vai para frente. E o quanto a gente dá conta de respeitar a dignidade dela nisso. É isso que é muito forte. Conseguir respeitar a dignidade nos nossos pais, aonde eles estão olhando e aonde eles querem estar. Quando a gente consegue exercer esse lugar, realmente, não só na mente, mas no coração, o que que acontece? Os pais sentem essa força. Porque a gente sai do lugar de querer ser pais dos pais, e a gente fica no nosso lugar. Daí eles têm que, eles necessariamente conseguem resgatar uma força de serem pais, de serem grandes. E muitas vezes é quando você abre mão que eles vão conseguir fazer algo pela vida deles. Ou não. Ou vão entrar plenamente no destino. Então, é um exercício. Ah, então quer dizer que eu não tenho que olhar para o meu pai, não tenho que cuidar do meu pai? Não, mas não é sobre isso. Você se coloca à disposição, mas respeita eles. Respeita o que eles desejam, porque nem sempre vai ser o que você acha que eles precisam. Então, a filha precisa ter a força e o amor para deixar a mãe no próprio destino e seguir com sua caminhada. Agora pensa, uma mãe depressiva que não consegue ter força para viver e que você fica ali o tempo inteiro colocando toda a sua energia para tentar salvar ela da depressão. O quanto, se você recolher essa energia e colocar na sua própria vida para você viver, isso pode ser muito mais
ter muito mais força para essa mãe do que você se emaranhar nessa depressão junto e as duas ir para a lama, ser engolida pela areia movediça, porque é isso que acontece. Um filho nunca consegue salvar os pais. Nunca. Nunca esse movimento vai acontecer. Quando um filho tenta sair do seu lugar para salvar os pais, ele cai junto, ele se emaranha e ele vai embora junto com o pai ou a mãe, né, nesse contexto. Então a gente precisa olhar muito as nossas decisões e atitudes que a gente tem com os nossos pais. Uma querida cliente me contou a sua história e, ainda em lágrimas pela morte da mãe adotiva, me disse que nasceu de uma jovem de 16 anos, sem condição favorável de sobrevivência e que teve como única opção deixá-la nascer e entregá-la à família adotiva. Após relatar a relação mãe e filha, com todos os altos e baixos de uma realidade comum, me perguntou se é possível que ela siga a dor da mãe, podendo até mesmo deixar de viver. Porém, em todo o relato, ela não se referia à mãe biológica, a mãe que deu a vida para ela, mas à mãe adotiva. Porém, o que se mostrava para a Lara ali era a mãe biológica. Na força da renúncia, no amor incondicional e na difícil separação em forma de doação. Perguntei a ela: de quem você mais recebeu? Ela respondeu imediatamente: da minha mãe, adotiva. Carinhosamente a convidei para olhar para a dor da mãe biológica que a deixou nascer, a deixou crescer numa família favorável e a deixou livre para ter um futuro cheio de possibilidades. Juntas, sentimos o amor e a doação dessa mãe tão jovem, tão grande, que pagou um preço tão alto pela vida da filha. Então continuei. Não se preocupe. A filha de duas mães que serviram a vida aprendeu a viver. Em homenagem a elas, viva. Não é comum a filha se ocupar com as histórias difíceis da mãe de maneira consciente. Por isso, em muitos casos, ela carrega suas dores. Quando a filha reconhece a grandeza da mãe e consegue compreender os motivos que a levaram a agir daquela maneira, naturalmente, em forma de homenagem, ela faz diferente da mãe e garante uma vida melhor. Não pelo fato de sentir que foi vítima dela, mas por sentir que foi o seu melhor resultado. A leveza no caminhar não muda a estrada, muda a caminhada, afirmou Summer Age. Eu achei essa frase incrível também. A leveza no caminhar não muda a estrada, muda a caminhada. Isso significa que todo destino pode ser mais leve. Apesar de carregarmos muitas mágoas e dores do coração, é preciso soltá-las e deixá-las no passado. Carregá-las é o mesmo que mancar em direção ao futuro. Antes de uma mãe ter uma filha, é fato que ela não precisou dela para sobreviver. Atravessou vivências variadas e, com sua estrutura física, emocional e espiritual, soube ficar viva, com os desafios familiares e de uma sociedade real que não passa a mão na cabeça de ninguém. Com certeza, a maternidade amadurece muito a vida da mulher, pois exige dela uma responsabilidade e uma doação que possivelmente nunca conheceu antes de ser mãe, mas que não oferece a ela uma troca com a filha. Quando a filha é uma criança, ela precisa de mãe, da mãe e do pai para crescer com segurança e garantir que vai conseguir ficar viva no futuro. Nessa ordem, a mãe cuida da própria vida para dar conta de cuidar da vida da filha. São as crianças que precisam dos pais, não ao contrário. E é muito forte isso. São as crianças que precisam dos pais, não ao contrário. E ela inicia o capítulo 3, que é um capítulo onde a gente vai ver o que é tomar a mãe, né? Uma frase tão falada dentro das constelações familiares, né? E ela inicia exatamente falando isso. A mãe cuida da própria vida para dar conta de cuidar da vida da filha. São as crianças que precisam dos pais, não ao contrário, né? Então, quando uma criança ela está saindo do lugar dela de brincar, do lugar dela de viver ali a infância dela,
para dar conta dos pais, a ordem ali já é, vai comprometer toda a vida dessa criança que vai crescer, né? E daí, se você foi essa criança que viveu essa situação, qual é o seu compromisso hoje, como adulta, olhar para isso, tomar a sua própria vida, né? E deixar daí a sua mãe com a vida dela, porque você passou uma vida inteira querendo salvar, querendo arrumar a vida dela e não conseguiu. E falhou todos esses anos. Então, agora o que que você precisa fazer? Retornar para sua própria vida e deixar ela com a vida dela, com as questões dela, com as dores dela, com os insucessos dela, com o destino dela, né? Assim você vai ter força para mudar esse clã de alguma forma. Então, o que é tomar a mãe? Quando nos sentimos saciadas daquilo que nossa mãe nos traz, realmente tomamos a vida. E em contrapartida, a vida nos toma e leva para onde devemos ir. Algumas filhas são incapazes de tomar a mãe, pois estão ocupadas demais exigindo dela. E essa é uma das situações que nos ajuda a ver neste capítulo como podemos estar causando a nossa própria dor. Então, assim, é tudo sobre autorresponsabilidade, né, gente? Ninguém faz nada pela gente, nem a mãe, né? É, isso não quer dizer que a gente não vivenciou questões difíceis. A questão é o quanto eu vou ficar lá ainda nessa menina cobrando. Independente do motivo, uma filha entregue para adoção, uma filha criada com os avós, uma filha preterida em função dos outros, etc., configura a realidade difícil da mãe que não conseguiu cuidar dela. A mãe pode até colocar um tapete em cima dessas histórias para nunca mais falar sobre, mas para sempre vai carregar a escolha de ter permitido que uma parte de si seguisse sem ela. A imagem é de um vazio que nunca mais será preenchido, assim como o tempo que nunca voltará. Digo isso porque a mãe perde uma parte significativa do amor que segue por meio dela e, mesmo construindo uma nova história, sente as consequências dessa perda por toda a vida. A mãe perdida, né? Aquela mãe assim que estava tão emaranhada com as dores dela que não teve disponibilidade para ser mãe, né? Para exercer as funções maternas, né? Com certeza, teve motivos sérios para ter desistido de dar amor a uma filha, e especialmente de receber o amor dela, pois não é fácil segurar traumas que a colocam em contradição. Os resultados disso são graves, já que o amor perdido no coração da filha abandonada não pode ser recuperado, e quem segura a culpa é a própria mãe. Tempos atrás, uma mãe me procurou desesperada por não assimilar o motivo da rejeição da filha. Me contou que, quando se separou do pai dela, um homem cruel, entre aspas, precisou deixá-la com ele para evitar as possíveis tragédias que a ameaçavam. Anos depois, num tempo mais calmo para todos, ao procurar a filha, não foi recebida, a qual afirma até hoje não ter mãe. Uma dor enorme no coração das duas será sempre lembrada pelo tempo que não viveram juntas. É o tipo de coisa que não tem como retornar isso. Essa lacuna existiu, essa falta existiu. A questão é como eu vou fazer daqui para frente. Eu vou continuar vivendo essa lacuna por uma vida inteira, ou eu vou pegar e vou viver o que foi possível o que é possível nesse momento daqui para frente. Então, daí eu tenho um poder de escolha real, entende? Em razão disso, a filha sem a mãe permanece viva com o coração sem o amor, assim como a mãe sem a filha permanece viva com o corpo sem o coração. A alma sem a essência, o tempo sem o ciclo, o espaço vazio sem o conteúdo, a vida pela metade sem a plenitude e o dia sem o sol. Sozinhas, nenhuma das duas pode curar suas feridas. Porém, quanto maior a dor da mulher, maior também pode ser a sua cura. Logo, o que é tomar a mãe? Tomamos a mãe à medida que alcançamos alguns lugares internamente e irradiamos como mulher. Bert Hellinger falava isso, que ele via uma mulher que conseguiu tomar sua mãe pelo brilho no olhar que ela tinha,
pela forma como ela sorria, pela forma como ela se sentia na vida. Então, quando uma mulher é magnética, quando uma mulher é amável, quando uma mulher é aquela mulher assim que as outras querem estar perto, querem. Essa mulher, ela tomou muita mãe dentro de si. Esse é um reflexo muito forte. Um dos livros dele, ele fala assim, que ele chega para comprar uma passagem de trem lá na Alemanha, né? E ele é recebido por uma vendedora que está vendendo a passagem. E ele olha ela e ele percebe assim como ela é abastecida da mãe. Ele descreve assim a forma como ela olha para ele, a forma como ela sorri para ele. Então, assim, mulheres muito ríspidas, muito secas, muito agressivas, com olhar apático. Isso tudo traduz a relação dela com a mãe dela. O nosso magnetismo está em nos tornar filhas, em ter a mãe dentro da gente. Aos poucos, descobrimos que quem irradia é imediatamente tomada de amor próprio. E assim, nos abrimos para um profundo estado de permissão. Porque, gente, se eu conseguir tomar a mãe internamente ali dentro de mim, conseguir olhar para toda essa história, eu consigo aceitar a minha metade, que é a minha mãe, que é o meu feminino. E se eu consigo aceitar meu feminino, o que que acontece? Eu entro automaticamente no meu estado de amor próprio, que está relacionado ao nosso feminino, ao sentir. Então, tudo está conectado. Não tem como fazer uma coisa, não tem como ter amor próprio sem tomar banho. Tá tudo junto. Tomar a mãe é concordar com a mãe, rendendo-se a ela. É olhar para a mãe e ver que ela é uma mulher comum, repleta de dores, que possivelmente a filha não conhecerá. Tomar a mãe é não ter o desejo de mudá-la, pois não cabe à filha julgá-la e nem a educar. É decepcionar a mãe, não fazendo por ela o que ela deseja para a vida da filha. O que que acontece com muitas mães? Todos os erros que a mãe cometeu, as dificuldades, ela não quer que a filha cometa. Então, muitas vezes, ela é autoritária, ela é ríspida, até no próprio processo da caminhada que a filha vai ter, morrendo de medo que a filha repita aquilo que aconteceu com ela. Então, o que que é um movimento de força, né? A gente desagradar a mãe, sim, quando a gente sabe o caminho que a gente quer ir, que a nossa alma nos chama. É decepcionar a nossa mãe, que a gente não vai fazer exatamente do jeitinho que ela quer. E isso sim traz força para nossa alma. Tudo com respeito, né, gente? Não a gente se retira dos lugares com respeito, né? Esse sonho é seu, mãe, não é meu, né? E o quanto eu estou fazendo isso por você, para viver o que você não deu conta. Um exemplo muito forte disso, gente, são os sonhos, por exemplo, a profissão que a mãe gostaria de ter tido e que a filha daí segue aquele caminho para fazer, fica compensando sistemicamente a questão da mãe. Às vezes, assim, algum sonho de. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou doida por música, tinha muita vontade de ter feito aula de música quando era pequena, minha mãe nunca me colocou, nunca achou isso essencial. Quando eu tive a minha filha, o que que eu fiz? Ela era pititica, eu já coloquei na aula de instrumentação, na aula de canto, na aula de violão. E a menina ficou 3 anos fazendo esse violão. Daí eu fui conhecendo esses conhecimentos sistêmicos, né? E percebi que, tipo, que ela ia obrigada, porque ela chegava em casa, ela não treinava, ela não pegava o violão, aquilo não dava um prazer enorme para ela. Raramente ela fazia isso. E o quanto eu estava sufocando ela com um sonho que era meu. Aí eu liberei ela, falei assim, filha, se você não quiser mais, tá tudo bem. Ela falou, não, mãe, eu não quero mais fazer. Daí ela largou. Aí passou um tempo, eu trabalhava muito, vim embora para Indaiatuba. E aqui tinha a prefeitura dava aula de violão. E daí o que que eu fiz? Daí eu fui entrar na aula de violão para aprender violão, que era um sonho meu. E daí, quando eu comecei a tocar, parei assim, nunca mais perguntei o que que aconteceu. De vez em quando ela vai lá, pega o violão e toca. Porque daí, assim, agora é leve para ela olhar para isso.
Então, tudo isso, assim, o quanto a gente projeta tudo que a gente não fez, não conquistou, gostaria de ter feito, que os nossos filhos vão fazer. E assim, tanto a gente como filhas, como a gente como mães, é muito importante saber respeitar esse lugar da escolha. Estar ali, ó, eu tô aqui, se isso não der certo, você pode contar comigo. Mas deixar eles também fazerem as escolhas deles, errarem, né? Para poder ter os aprendizados, né? Nem sempre o que não deu certo para mim não vai dar certo para meu filho. Nem sempre. A gente acha que os pais sabem tudo, mas na verdade não sabem. O, a gente é o resultado do nosso clã. A gente é sim todos os nossos ancestrais em nós, mas junto a gente traz um caminho individual de alma também, que é o nosso próprio caminho. Tomar a mãe é entender que a mãe, como filha, também sente a falta da própria mãe. É olhar para a mãe da mãe, ampliando a percepção. Tomar a mãe é vê-la como forte, digna, grande e capaz de resolver os próprios problemas. Então, se você não consegue enxergar sua mãe dessa forma, existe algum probleminha aí. Você está se achando maior que ela. Então, é um bom parâmetro para você se perceber. Eu consigo ver a minha mãe forte, minha mãe digna, minha mãe grande, eu consigo ver a capacidade da minha mãe em resolver seus problemas, ou eu acho que eu que tenho que estar resolvendo tudo para ela, né? É dizer para a mãe, mãe, agora eu por mim e você por você. Olha que forte isso. Eu por mim e você por você. Quanto você dá conta disso? Me olhe com carinho se eu fizer um pouquinho diferente, mãe. Por favor, me abençoe a ser mais leve. Tomar a mãe é um movimento diário e pede uma despedida depois de todas essas fases. Somente assim a filha se transforma em mulher. Esse tomar exige um caminho de internalização profundo por parte da filha, que apenas o desenvolvimento pessoal é capaz de oferecer. Então, não existe um tomar sem se olhar, né? Ouço muitos relatos de filhas que têm dificuldade para fazer essa caminhada, mas que têm consciência que, como Bert Hellinger fala aqui, nosso primeiro grande êxito é quando tomamos a mãe, quando tomamos da mãe. Os outros sucessos que seguem na vida são consequência deste primeiro. Quem encontrou e tomou sua mãe tem sucesso. Essa riqueza cresce sozinha e é o segredo da felicidade da vida. O que é sucesso para você? Sucesso é só dinheiro? O dinheiro faz parte do sucesso. Ele é um item do sucesso. Mas tem muitas outras coisas que são sucesso, né? Por exemplo, para mim, sucesso é um relacionamento saudável. Para mim, estar num relacionamento e ver um relacionamento de troca saudável é muito sucesso, que é algo que o meu clã, a maior parte das mulheres não deram conta de fazer. Para mim, sucesso é eu ter tempo de qualidade, não precisar ficar assim, trabalhando igual uma louca, desesperada, viver sobrecarregada. Para mim, sucesso é eu poder olhar para minha filha, eu poder ter um trabalho de mais autoconhecimento, de mais autoconsciência com a minha filha. E também me permitir errar, me permitir ser mãe imperfeita. Esse é um trabalho assim, desde que eu comecei o autoconhecimento, eu fui olhar para me desenvolver, porque eu me cobrava extremamente. Como que agora eu sei de tudo isso? Como é que agora eu estrago com a vida da minha filha? Em alguns momentos eu não dou conta. Em alguns momentos fala mais alto o que vem dentro de mim, o que eu vivi, a minha história. Então, eu não dou conta de ser essa mãe perfeita em todos os momentos. Então, aprender a ir acolhendo a minha imperfeição dentro da própria educação, dentro de uma maternidade real, me deixa cada vez mais ter sucesso dentro da maternidade. Eu me sinto cada vez mais assim. O que não quer dizer que às vezes eu não me cobro, que às vezes eu faço alguma coisa que, nossa, eu podia ter feito diferente, né? Ter sucesso é trabalhar com o que você ama, com o que você gosta.
e não necessariamente receber mesmo retorno financeiro do que quando eu trabalhava e era mega sobrecarregada. E assim a gente vai construindo várias noções do que é sucesso para mim. Geralmente, questões que são as dores do clã, quando a gente consegue mudar, se tornam muito sucesso, se tornam muita força, porque a gente consegue mudar um padrão do clã, sabe? Então, e consegue liberar as próximas gerações para poder ter sucesso naquele lugar. Então, cada um vai olhando para si, o que é ter sucesso para mim? Aonde no meu clã faltou sucesso? Foi nos relacionamentos? Foi nas finanças? Foi na saúde? Foi na espiritualidade, que ninguém era conectado? Às vezes tem clãs que tem muita abundância dentro da espiritualidade, muitos médiums, muita gente assim conectada à espiritualidade, mas aí tem dificuldade, por exemplo, financeira. Então, cada um precisa ir olhando dentro do seu aspecto, né? A filha que não consegue tomar a mãe acaba fazendo por ela, deseja algo dela, ou seja, quem não consegue tomar a mãe fica o tempo inteiro fazendo pela própria mãe. Não a vê como mãe e ocupa um lugar que não lhe pertence. E o que o Bert Hellinger fala sobre isso? Mas o que acontece quando temos uma decepção no amor pela mãe? É o caso quando esperamos mais do que é possível. Só nos resta ter profunda compaixão pelas mães, porque esse amor frustrado se transforma em rejeição e até em desejos de morte. A filha que fica nesse lugar, né, permanece infantilizada e se comporta como menina em suas relações e exige a mudança do outro, já que não reconhece que seu sofrimento origina-se da própria história. Perde energia se esforçando diariamente para ensinar o que é certo ou errado nas relações e se sente no direito de julgar ou condenar o outro, especialmente a mãe. Aquelas pessoas extremamente críticas, né, que são donas da razão, que ficam o tempo inteiro querendo ensinar todo mundo. Pode olhar para a relação dela com a mãe. Tem uma falta gigante ali. Em muitos casos, ela assume que é a causadora de vários conflitos que a envolvem, por sentir-se incapaz de fazer melhor. Porém, a decisão de manter-se no estado de sofrimento continua. Crescer dói e exige da filha um amor que vê a realidade com nitidez. Você lembra no encontro passado que a gente falou sobre o fluxo do sim e o fluxo do não? O fluxo do sim é quando a gente entra em contato com a realidade tal como ela é. O fluxo do não à vida é quando a gente fica preso na idealização do que a gente gostaria que fosse. E isso está intimamente relacionado a tomar a mãe, porque crescer, né, dói e exige da filha o amor que vê a realidade com nitidez. Uma criança nunca vai conseguir ver a realidade como ela é. Ela sempre sonha, ela sempre está no mundo da magia, no mundo infantil. Então, ela sempre está o quê? Cobrando de outras pessoas. Agora, quando ela entra em contato com a realidade, quando a gente entra em contato com a noção de realidade, entra em contato com o que é e toma força do que é, aí sim a gente, como adultos, pode enxergar tudo isso e conseguir tomar nossa mãe. Pois, ao contrário, o amor cego é aquele que cria vivências idealizadas e ou distrações para não entrar em contato com a origem da dor. Geralmente a gente faz isso quando a dor é muito grande e a gente não consegue suportar ela. E daí eu trago uma frase que uma terapeuta falou: ninguém tem uma dor que não dá conta de suportar. Toda dor, ela é suportável. O que que a gente precisa fazer? Dentro da psicologia corporal, a gente aprende a dosar o nível de angústia para entrar em contato com essa dor. Então, a gente não precisa, para trabalhar essa dor, ir lá e, puf, fazer uma catarse e entrar num processo que não dá conta. A gente vai dosando o nível de angústia. E daí, esse nível é diferente de pessoa para pessoa, de acordo com o que cada um precisou suportar. E daí, ir trabalhando com isso cada vez um nível mais fundo para aprender a entrar em contato com a própria dor. Isso sim traz força para a vida.
A postura que a leva a julgar, criticar, rejeitar, ameaçar, competir, exigir, renegar, justificar as próprias decisões e buscar inocência nas relações impede que ela veja a necessidade da mudança. Daí ela traz aqui alguns itens de como essa filha se comporta como a mãe da mãe. Como que ela se comporta? Alguns exemplos. E daí vocês vão olhando aí se faz sentido em vocês esses comportamentos. Aonde que você tica esse comportamento aí na sua vida? Você se sente sobrecarregada por ter que ser forte o suficiente para fazer as coisas darem certo? Você é aquela com quem a mãe sempre se queixa da dificuldade de ficar sozinha, da doença, do casamento difícil, dos problemas pessoais, profissionais e financeiros, dos conflitos familiares em geral, e se sente na obrigação de ter que resolver tudo por ela? Vai vendo os tiques de vocês aí. Não consegue se. Você é aquela que não consegue se relacionar afetivamente de maneira saudável, pois vivencia relações que a desanimam o suficiente para não ter que se casar e construir qualquer família? Você é aquela que não consegue se desenvolver profissional e financeiramente, pois serve a negócios que não a valorizam e tem que continuar morando na casa dos pais? Você é aquela que adoeceu jovem e permanece como uma criança inocente na família, tendo que receber cuidados diariamente. Aqui geralmente está embutido esse ganho secundário, né? Também. A pessoa que vive doente, né? Não quer sair desse contexto, porque recebe cuidado. Ou seja, recebe o que muitas vezes não conseguiu receber. Então, perceba aí, quantos desses foram 5 itens que ela colocou aqui, você ticou? Eu tiquei um aqui também. Por consequência, o notável fracasso da filha em qualquer setor da vida dela é um desejo oculto de vingar a mãe. Olha para você ver. Por raiva da mãe, por raiva do que faltou, por toda essa busca que ela fica tendo, ela fala assim: pois eu fracasso. Claro que é inconsciente, né, gente? Pois eu fracasso. Eu fracasso nesse setor aqui, como vingança a você. Porque se eu tiver sucesso nos setores da minha vida, se eu olhar para a minha vida, se eu for para frente, se eu progredir, se eu tiver um relacionamento saudável, eu não consigo me vingar. Eu estou fazendo o que ela desejava, na verdade. Porque, no fundo, o que que os pais querem? Todo mundo quer sucesso na vida. A nossa mãe não foi diferente. Ela também queria o seu próprio sucesso, o sucesso dela. E de como ela não consegue, ela vai se realizar no sucesso também de quem? Da filha. Então, quando a filha não consegue ter sucesso num assunto que foi difícil ali da mãe, a filha está promovendo o quê? Uma vingança. Mas quem que está comendo o próprio veneno? A filha. Em alguns quadros, ela revela o adoecimento de sua raiz, sendo um fruto frágil e indisponível para o mais da vida. Em outros, ela faz pela mãe, por sentir a força do destino dela e por guardar a mensagem. Você precisa de mim, mãe, já que só eu dou conta. Olha como isso é arrogante, gente. Uma maneira perigosa dela se ver melhor como a mãe, utilizando internamente as expressões. Eu por você, mamãe. Eu sigo você, mamãe. Antes eu do que você, mamãe. Eu tive uma live que eu fiz sobre essas expressões aqui de emaranhamento, de lealdades invisíveis, que está lá no meu YouTube, onde eu explico esses movimentos de emaranhamento, né? Então, eu por você, mamãe. Você não dá conta, mãe, que é depressiva, eu adoeço por você. Eu sigo você, mamãe. Ah, você foi traída, mãe. Eu sigo você. Eu faço como você, mamãe. Que eu sou muito obediente, muito leal. Quando a mãe, às vezes, está emaranhada com a própria mãe, daí você tentando salvar ela desse emaranhamento, fala: antes eu do que você, mamãe. Quer tentar tomar o lugar da mãe que quer ser salvadora da própria mãe. Olha o nível dos emaranhamentos que a gente entra. E a gente entra.
E como resultado, sai da autorresponsabilidade nas relações e se apoia nas seguintes necessidades. Olha as necessidades dos emaranhados. Espera da mãe e do outro, cobra da mãe e do outro, vai vendo os seus tiques aí também. Culpa a mãe e o outro, rejeita a mãe e o outro, ameaça a mãe e o outro, humilha a mãe e o outro, pune a mãe e o outro, sacrifica-se pela mãe e pelo outro, terceiriza realizações à mãe e ao outro, etc. Ainda na postura da menina, utiliza frases do seu repertório emocional que mais parecem vir de uma criança rejeitada pela mãe. Observe agora, deixa essas frases agora que eu vou falar que é agir e sinta qual dessas frases você fala. Você não me faz feliz. Isso não precisa ser exatamente para a mãe, viu? Pode ser para o parceiro, para amigo, para qualquer relacionamento, porque vai refletir essa dinâmica com a mãe. Você não me faz feliz. Você não me completa. Você não me realiza. Você não me entende. Você não me respeita. Você não me deseja. Você me humilha. Você me enfraquece. Você me destrói. Você me enlouquece, e etc. Então, quais dessas frases para você te tocou aí, mexeu com você? Se puder, gente, marca isso, porque é lugares que vocês precisam trabalhar ainda, né? Grandes escolhas são solitárias. Por esse motivo, não permaneça numa relação tóxica com a justificativa que precisa ajudar. Somente quem deseja ajuda consegue se ajudar. É uma tomada de decisão que se abre para o acolhimento e consciência dentro de um acompanhamento profissional, para, em seguida, com muito esforço, conseguir fazer a real mudança. Antes, é preciso reconhecer a necessidade de sair do papel de vítima e ou agressora e concordar que possui um adoecimento emocional. Bert Hellinger nos presenteou com as ordens da ajuda, que equilibram as trocas nas relações. Dar apenas o que tem e tomar apenas o que precisa. Envolver-se ou apoiar apenas quando o outro permitir. Sobre essas 5 ordens aqui, ó, dar apenas o que tem e tomar apenas o que precisa. Você é doador ou você só quer receber dos outros? Envolver-se ou apoiar apenas quando o outro permitir. Você é aquele um que está sempre querendo ajudar? Quando às vezes o outro vem só fazer um desabafo para você, você já quer resolver o problema dele? Comportar-se como adulto e tratar o outro também como adulto. Você infantiliza as pessoas ao seu redor, tipo seu parceiro, sua mãe, seu pai, querendo assim fazer cuidados extremos, como se você fosse fazer para filho e criança, assumindo postura de mãe mesmo. Compreender o contexto do outro e respeitar suas limitações, não julgando, cobrando ou salvando de suas dificuldades. Do tipo, vamos colocar assim, você convive com uma pessoa que tem um vício e ela tá ali tentando sair desse vício. Você consegue só ficar ali do lado, dando apoio, suportando o seu lugar, sem ficar dando opinião, sem ficar criticando, sem ficar querendo salvar ela, comprar coisas e fazer isso e aquilo que ela não pediu para você, oferecendo para poder ela sair desse lugar, oferecendo pagar uma terapia, oferecendo isso, oferecendo aquilo sem ela pedir. Colocar o ajudado no coração e ver a sua dignidade no próprio esforço ou fracasso. O quanto você consegue suportar o fracasso de quem tá do seu lado. Sem criticar, sem detonar e sem também assim querer passar a mão. Simplesmente só na presença. Suportar o fracasso do outro. Suportar a dor do outro. Suportar a doença do outro. É difícil, né, gente? Tinha um professor meu que falava isso, né? O Bertatti, ele falava assim, que um dos nossos maiores desafios não é só as nossas dores, mas é suportar a dor do outro. Por quê?
porque a dor do outro geralmente engatilha a nossa. Quando eu consigo estar do lado de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por um fracasso, por uma dor, e eu consigo estar ali na presença, dando um apoio, mas suportando a dignidade dele lidar com aquilo, sem querer salvar. Por exemplo, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, entendeu? E eu já correr, emprestar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, sem deixar ele buscar as próprias soluções do que ele precisa fazer, é porque eu estou emaranhada nesse assunto. Eu ainda não dou conta disso. Então, eu preciso olhar a minha postura perante a ajuda. Qual é a minha postura perante a ajuda? Ela precisa ter esses 5 pontos aqui. Tanto com pai, com mãe, com um amigo, com qualquer pessoa. É necessário respeitar a dignidade do outro perante a dor e ao fracasso. Só isso dá força para a pessoa sair do próprio buraco que ela se encontra. E muitas vezes é o quê? Ser um ombro amigo, ser um ouvido. A filha que se comporta como mulher assume e acolhe os próprios limites, entrega apenas o que tem nas relações e não exige nada e de ninguém o que recebe, simplesmente por se alegrar com a realidade e confiar na própria força. Só a filha que enfrenta uma grande culpa interna e segue a caminhada, sem se colocar como responsável pelos sentimentos e vivências da mãe, se comporta como a filha da mãe. É forte isso, né? Quanto eu consigo sustentar a culpa dentro de mim? Nossa, a minha mãe cresceu muito pobre, não tinha nada, e eu tô num trabalho maravilhoso, tenho um monte de viagem, vou almoçar em restaurantes maravilhosos. Eu preciso que. E às vezes eu até tento, até ofereço para minha mãe, mas ela não quer ir viajar. Eu consigo, daí eu critico, eu consigo sustentar esse lugar, de eu ir para a vida, de eu viver as minhas experiências e levar ela no meu coração para viver isso comigo. Que muitas vezes é coisa que ela não quer viver. Sem criticar, sem achar que o jeito que eu penso é o que está certo, precisa sustentar uma culpa muito grande para fazer isso. Minha família toda cresceu com muita dificuldade financeira e hoje eu sou muito próspera, viajo. A cada viagem que eu vou, como que eu lido com isso? Eu dou conta de sustentar a minha abundância sem querer ter que carregar todo mundo junto comigo? É difícil, gente, não é fácil. O amor que vê de maneira clara é o que consegue reconhecer a origem da dor e depois concordar com ela no seu tempo e espaço, sem julgá-la ou desejar mudá-la. Olha que forte isso. O amor que vê de maneira clara é o que consegue reconhecer a origem da dor e depois concordar com ela no seu tempo e espaço, sem julgar essa dor e sem desejar mudar ela. Simplesmente reconhecer. Com esse amor, utilize a expressão interna: Mãe, vejo você e tudo que veio com você. E eu até acrescento: Mãe, obrigada pela vida, por tudo que ela custou para chegar a mim. A nossa vida custa muitas coisas, custa muitas dores. E reconhecer isso dá muita força. Então, mãe, eu vejo você e tudo que veio com você. Ao concordar com a realidade da própria história, nasce a mulher que, mesmo de frente às dores do passado familiar e de suas relações atuais, caminha com passos seguros para o futuro. Ou seja, fazer pela mãe com gratidão, sem se envolver no destino dela. É reconhecer a mãe como mãe e responsabilizar-se apenas pela própria vida. Com o sim da mãe, começamos o caminho da vida. Foi por meio dele que nascemos, crescemos e nos tornamos mulheres. Respeitar o sim da mãe é um movimento essencial para se abrir ao sim da vida, ao sim à vida. Quando manifestamos a dificuldade em viver esse sim, vivemos vários nãos na realidade. Lembra do fluxo do não que ela falou?
Como que são esses nãos da realidade quando a gente não consegue respeitar se abrir para esse sim da vida, que embute o quê? Respeitar o sim da mãe. Os nãos que a gente vive, não para a vida dois, não para a saúde, não para a sexualidade, vai marcando aí qual que é o não que você está vivendo. Não para a maternidade, não para a carreira, não para o dinheiro, não para as mudanças, não para si mesma, etc. Apenas a filha que segue o sim da mãe e confia vive os seus vários sims da vida e consegue se abrir para um caminho de possibilidades, se expandindo para novos projetos. E parte disso vem de se permitir reconhecer a dignidade da mãe pelo fato de saber que ela é imperfeita, concordar com a história dela e não julgá-la em suas decisões, respeitar a postura dela e não exigir a sua mudança, valorizar o destino difícil dela e aprender a fazer diferente, não se sentir refém dela e agradecer a oportunidade de ser mulher e não rejeitar o próprio valor ao amar a mãe, a origem e a vida, o destino, do mesmo modo. Como pequena, a filha pergunta: Mãe, o que você faz quando sente que não aguenta mais? E tem como resposta: Eu olho para você, filha, e sigo. Somente a filha que se ocupa do seu lugar tem capacidade de se sentir viva, pois sabe que a mãe não é capaz de preencher o seu vazio se ela não se ama. A filha é capaz de ser feliz se toma a própria felicidade. Com o tempo, a filha consciente vai abandonando o peso que carregou pela mãe todos esses anos. Ela não aguenta mais. Sabe que está de mãos atadas com os fardos assumidos por ela mesma e que pode se libertar do que ainda aprende, das frases de solidão e das rejeições vivenciadas desde a infância. Nem toda filha se sentiu amada pela mãe, considerando sua falta de reconhecimento pela mulher que se tornou. Por isso, em alguns relatos, ouvi: suspeito que minha própria mãe não me amou. Será que alguém poderá me amar? Sim, ao compreender onde encontrar o amor da mãe, a filha pode abrir um novo caminho para começar a se amar. E estamos finalizando aqui. A filha que tomou a mãe, os homens têm o respeito. Entre suspiros e aplausos, Steppenhausen nos presenteou com a frase: As mulheres inteligentes não buscam um homem, elas tomam a mãe e se permitem ser encontradas. Nossa, forte essa, né? As mulheres inteligentes não buscam um homem, elas tomam a mãe e se permitem ser encontradas. Essa frase o Steppenhauser falou quando ele facilitou um workshop de constelação familiar, que foi Mesmo que Custe a Minha Vida, em dezembro de 2021 aqui no Brasil. E trouxe significativas contribuições na arte de acompanhar pessoas e dinâmicas subjacentes aos sintomas familiares. Mas eu achei essa frase perfeita, e é verdade. Quando a gente toma mãe, a gente é encontrada mesmo, de formas inesperadas. Essa frase fez todo sentido para minha história e traduziu as minhas escolhas mais sábias como mulher. 10 anos antes de ser encontrada por meu atual marido, comecei o processo terapêutico para compreender quais eram as causas que me impediam de ser realizada no amor. Para minha surpresa, depois de várias sessões, descobri que era uma questão a respeito da relação com a minha mãe e não propriamente com os homens. Afinal, na minha cabeça, e isso aqui, gente, eu me vejo muito na fala dela, assim, porque eu também tinha muito isso, assim, que eu não tinha problema com a minha mãe, que eu, na minha infância não tinha tido problema. Afinal, na minha cabeça, eu nunca tive problema com a minha mãe. Já no coração, não sabia que o problema dela também era o meu, pois só sentia a mesma dor. Então, às vezes, nem é questão de dificuldade de relação, de vivência com a mãe, mas é questão de estar por amor, carregando as dores e nesse lugar inconsciente mesmo. Não tem relação com a dificuldade de convivência. Então fui convidada para olhar para minha mãe. E de lá para cá, o meu olhar de filha me mostrou o olhar da minha mãe. E por meio do olhar dela, eu consegui me ver. Logo aprendi a me relacionar internamente com ela, sem medo da sua história, sem pena das suas dores e sem intenção de mudá-la.
Isso aqui é muito profundo em mulheres que a mãe, por exemplo, assim, às vezes a mãe teve um destino muito difícil, por exemplo, perdeu a mãe criança, passou fome, teve muitas questões difíceis. O que que acontece? A filha olha para essa mãe, às vezes com dó do que a mãe viveu, sabe? Daquele sentimento de chega a ser de dó mesmo, sabe? E isso traz perda de força para a mãe. E, ou às vezes, assim, ela vê tantas questões dentro da história da família, a mãe foi traída, a avó foi traída, a bisavó foi traída, tanta dificuldade, tanta dureza ali que ela tem medo de repetir a própria história. E, e ela cocria o que? A gente cocria no medo, justamente onde a gente tem medo, é onde a gente não vê que aquilo traz força. E daí o que que acontece? A gente vai repetir, né? Num sábado de trabalho, no módulo de pós-graduação, fui dar aula para uma turma de gerenciamento de projetos. E lá eu fui encontrada entre os meus alunos pelo homem que me fez esposa, mãe de duas anjinhas e cada dia mais mulher. É bem assim mesmo. Se a mulher deseja um homem, é importante que, olha o que ela fala aqui. Primeiro, ela trabalhe dentro de si para encontrar uma forma de se respeitar, para que a vida a dois, beleza, Flavinha, para que a vida a dois aconteça por consequência. É na relação com ela mesma que é possível ver com clareza a relação com a mãe. Pois o mesmo amor materno que chegou ou faltou para ela é o que sustenta os seus sentimentos na vida a dois. Se a mulher sente que não recebeu o suficiente da mãe, vai, sem perceber, exigir de um homem o amor que lhe faltou. Nesse lugar, ela não respeita a mãe nem a si mesma, muito menos o homem, já que se torna uma ameaça para ele. Se a mulher sente que recebeu o suficiente da mãe, naturalmente não mendiga o amor de ninguém, pois se sente inteira para dar conta das próprias frustrações. Assim, ela respeita a mãe, a si mesma, o homem e a relação. Por quê? Porque dentro da relação não vai existir perfeição, vai existir frustração. E saber dar conta de me sentir frustrada dentro da relação, de enxergar a imperfeição do meu parceiro, de me frustrar com a imperfeição do meu parceiro e de lidar com a minha própria frustração em relação àquilo, é papel de gente adulta. Quem que tem dificuldade de frustração? Criança. Criança que quer tudo na hora, criança que quer ganhar tudo, não é verdade? Não há lugar mais forte na vida da mulher que o próprio destino, mas a filha que não cresce na relação interna com a mãe não consegue receber da vida e fica fraca para servi-la em suas funções, nas funções da vida, né? Viver um amor possível exige, em primeiro lugar, uma liberação pessoal. Em razão disso, é preciso olhar para a relação com a mãe e identificar onde a dor dela se encontra em suas lealdades cegas. A partir dessa consciência, as causas que a impedem de amar a si mesma se tornam claras e passíveis de recuperação. Amar a si mesma pode ser um romance para a vida inteira. E daí tem uma música que ela coloca o QR Code aqui no final, que está no YouTube, e eu já adicionei ela à nossa playlist lá no YouTube. Então, vou encerrar aqui no Instagram. Obrigada a todo mundo aqui que entrou. E daí, essa música, ela chama Amor de Mãe e Filha, é uma música muito bonita, que foi feita aqui pro trabalho de uma nova mulher. E, e daí eu coloquei lá na playlist, depois eu vou colocar no grupo também, junto com a gravação de hoje, né? E como já é 9h30, hoje eu queria terminar esses três primeiros capítulos, né? Hum, vou marcar. Esses três primeiros capítulos que falavam sobre esse lugar da gente tomar mãe, da nossa postura como filha, né? Eu não vou fazer um exercício aqui hoje. Como a gente vai ficar um mês praticamente sem a leitura, eu vou propor para vocês um exercício para vocês fazerem nesse processo que eu acho assim que vai ter muita força. É um exercício que eu sempre trabalho.
E eu acredito que pode auxiliar muito vocês. E daí eu vou colocar lá no grupo, depois a descrição certinho de como fazer, mas vou explicar aqui para depois a gente abrir para troca. Então vocês vão, como a gente está tratando da nossa relação com a mãe, né? Vocês vão escrever uma carta para a mãe de vocês no tempo que vocês conseguirem, quando vocês conseguirem, por quê? A gente está finalizando o ano, ano que vem é um ano novo, a gente tem metas, a gente tem desejos quando mudam, a gente quer mudanças, né? E tá muito claro para todas nós o quanto isso só acontece se a gente conseguiu internalizar nossa mãe dentro da gente. E daí, esse trabalho é um trabalho meu comigo mesmo, entende? Então, assim, não interessa se a minha mãe morreu, se eu não conhecia a minha mãe, o que foi esse processo. Porém, quanto mais eu fizer esse trabalho eu comigo, mais eu trabalho isso. E daí eu convido vocês a retornarem lá no livro, né, e verem desses pontos que a gente colocou, dos pontos lá de ser mãe da mãe, quais eu ainda faço, dos pontos das dinâmicas do eu por você, eu sigo você, antes eu do que você, quais eu ainda faço dos pontos, dos equilíbrios de troca das relações, qual eu ainda tenho dificuldade de fazer, dos nãos para a realidade, qual não eu ainda dou para a minha realidade. Então, visita esses 4 pontos desse capítulo, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar uma foto dessas páginas, né, para colocar lá no grupo, para quem não tem o livro, né? E visita esses pontos, e daí vocês podem olhar assim, não, eu tico nesse aqui, eu tico nesse aqui, eu tico nesse aqui. E através desses pontos que vocês foram percebendo, e além do que ela coloca aqui, do que vocês sentem que vocês têm, vocês vão construir essa carta para a mãe. Como que vocês vão construir essa carta? Primeiro, vocês vão começar nesse lugar ainda do que vocês cobram, do que vocês criticam, do que vocês acham que faltou, entende? Depois que vocês expõem tudo isso de uma forma real, entrar em contato com a realidade do que você ainda está cobrando, do que ainda existe o vazio dentro de você, você traz. Porém, mãe, eu sinto que isso tudo eu não está me trazendo força para a vida. E eu vejo a sua imperfeição. E finalmente entre em contato com ela e acolho a mulher que existe por trás da minha mãe. E daí você faz, daí eu vou trazer lá no grupo exatamente isso, as frases para você agradecer, como ela traz aqui, né? Muitas frases. Essas frases de força mesmo. Obrigada pela vida, mãe. Eu digo sim a você, eu digo sim a tudo como foi, a tudo que você precisou passar e viver. Eu digo sim à sua história, que também é minha, sem querer tentar mudar ela. Eu vejo agora o quanto a minha vida custou para eu chegar. Eu reconheço sua grandeza e toda a força que tem em você em toda a história das minhas ancestrais. E assim eu fico com essa força. Abro mão de qualquer cobrança ainda que exista no meu coração. E assina o seu nome com amor, sua filha, e assina o seu nome. Daí, depois que você fizer a carta, você vai ler ela em voz alta para você entrar em contato com as palavras que você escreveu. Depois que você lê, você vai queimar ela. Por quê? Quando a gente queima, o fogo é transmutador. A gente observa, queimou fácil, pegou fogo em tudo, teve dificuldade de pegar, tive que acender, reacender, reacender. Daí, se a carta não queimou inteira, observa no final o que ficou, quais as palavras que ficaram ali. Ficaram alguma cobrança, ficou alguma coisa ainda que existe? E daí marca isso, porque isso significa o quê? Que ainda é algo dentro de você que você precisa trabalhar e não conseguiu transmutar. E tá tudo bem, tá tudo bem, porque é um eterno caminhar esse de tomar a nossa mãe. Mas pelo menos agora você tem um guia da onde que você ainda vai se trabalhar.
dentro do processo, porque às vezes a gente fala, nossa, eu já fiz tanta coisa, já constelei, já fiz isso, já fiz aquilo, e ainda estou presa aqui nesse lugar de tomar. Hoje, lendo aqui, eu me identifiquei num item aqui do comportamento de mãe da mãe. Falei, poxa, meu, eu às vezes tomo esse lugar aqui. E eu já tinha percebido, mas entrando em contato, lendo, eu levei uma fisgada em mim. Então, assim, a gente vai estar sempre vivenciando isso, né? Então, faz parte também de ser mulher, aprender a se acolher, aprender a entrar nesse processo para que a gente vá fazendo as etapas que vão se abrindo conforme a gente vai se expondo. Então, o meu convite para vocês de exercício desses 3 capítulos que a gente leu é fazer a carta à minha mãe. Lá na playlist eu coloquei algumas músicas de mãe, tá lá no YouTube a playlist, tá? Eu vou montar uma playlist no Spotify também, para a gente trabalhar essas questões com a mãe. E daí vocês podem colocar essas músicas, ou uma música que vocês sentem, ou uma música que vocês gostam com a mãe de vocês. Se permitam, explorar todos os sentidos tato, com a escrita, com o que a gente sente quando escreve. Experimenta quando está escrevendo. Se der vontade de chorar, chora aquele barde ali, sabe? Por quê? Porque ali você vai liberar de tantas coisas. Então, cria uma atmosfera para você mesmo, que você se conecte com você e com o seu sentir. Isso é o mais importante, sentir o que vocês vão fazer. Porque combinado. Depois, se vocês quiserem compartilhar o processo de vocês, né? Quem fez, não sei o quê, podem me mandar no meu pessoal, ou eu vou abrir o grupo daí para a gente fazer essa partilha depois. Então, hoje à tarde, provavelmente, eu vou estar colocando as gravações e tudo, e colocando a explicação desse exercício lá no grupo para que fique mais sedimentado. E se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Mas, na verdade, é o quê? Trazer para fora o que está dentro para a gente olhar para essa dor. É isso. É basicamente isso. Então, vai exigir o quê? Vocês tirarem um tempo para vocês para fazerem isso. Beleza? Então, daí vai da necessidade, da vontade, da disposição de cada um. Tá bom, gente? Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para a gente trocar aqui um pouquinho até as 10, né? Agora é 9h39. Aí, deixa eu encerrar a gravação aqui. Ah, aqui.